Persuasão e influência, explorando um livro que promete desvendar os segredos por trás das nossas decisões. Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira. É isso aí. E o mais legal é que o Ferreira não fica só na teoria, ele parte para ação, sabe? Traz estratégias práticas que qualquer um pode usar no dia a dia. Tipo um manual de instruções para entender o comportamento humano, é isso? Isso. É como ter um superpoder, mas um superpoder que a gente pode aprender a usar. Explica melhor então o que são esses tais gatilhos mentais. Imagina aqueles atalhos que a gente usa no celular para chegar mais rápido nos aplicativos? Os gatilhos mentais são como atalhos dentro do nosso cérebro, influenciando nossas decisões, às vezes sem a gente nem perceber. Tipo quando você tá vendo TV e de repente passa aquela propaganda com música chiclete e você já se pega com vontade de comprar o produto. Exatamente. Mas, ó, Ferreira deixa claro que a ideia não é manipular as pessoas, viu? É entender a psicologia por trás das nossas ações. Interessante. E pelo que eu vi, ele usa a estrutura do ethos, pathos e logos, né? Aquela base clássica da persuasão. Isso mesmo. Ele usa essa estrutura do Aristóteles para explicar como os gatilhos mentais funcionam na prática, sabe? E como ele aplica isso? Me explica essa parte. Vamos começar com ethos, que tem tudo a ver com credibilidade, com confiança. É a famosa coroa de ferro da influência, como ele chama. Gostei da metáfora da coroa de ferro. Tem poder? Mas me explica, por que o ethos é tão importante assim para persuadir alguém? Pensa bem. Você se convence mais fácil por alguém que você confia e que você vê como especialista, certo? Claro. Você não vai pedir dicas de investimento para alguém que já faliu várias vezes. Exatamente. É. A gente naturalmente se sente mais inclinado a seguir quem demonstra conhecimento, quem tem autoridade, né? E é aí que os gatilhos mentais entram em ação. O Ferreira mostra como a gente pode usar certos gatilhos para fortalecer nosso ethos. Tipo, qual gatilho a gente pode usar para aumentar a credibilidade? Me dá um exemplo prático. Um exemplo interessante é o gatilho da especificidade. Ele cita uma propaganda de limpeza de janelas, sabe? Em vez de simplesmente dizer limpamos janelas, o anúncio fala limpamos 20 janelas por R$ 50 com produtos ecológicos. Pera aí, ser mais específico assim deixa as pessoas mais interessadas. Por quê? Porque passa a ideia de que a pessoa é especialista no que faz, que ela é transparente, honesta. É como se ela estivesse colocando todas as cartas na mesa, sabe? E essa especificidade torna a oferta mais convincente. Interessante. E que outros gatilhos a gente pode usar para turbinar esse ethos? O gatilho da autoridade é outro que ele destaca como um dos mais importantes. Tipo, quando alguém cita um especialista famoso para dar mais peso ao argumento. Sim, tem a ver com isso. A gente é meio programado para dar mais credibilidade para figuras de autoridade, né? Seja um médico com um currículo impecável ou, no mundo de hoje, alguém com milhões de seguidores nas redes sociais. Então é por isso que o marketing de influência bomba tanto hoje em dia. A quantidade de seguidores realmente influencia a nossa percepção de autoridade. Com certeza. Isso levanta uma questão importante. Será que a gente sempre toma decisões racionais baseadas em conhecimento real? Ou a gente é influenciado por esses indicadores, digamos, superficiais de autoridade? Verdade. É como escolher um médico só pela quantidade de prêmios que ele tem na parede sem pesquisar a fundo o histórico dele. Exatamente. Aí entra o senso crítico, né? A gente tem que saber analisar as coisas. E o livro Gatilhos Mentais nos incentiva a estarmos conscientes desses gatilhos, tanto para usá-los a nosso favor, quanto para não sermos manipulados por eles. E até como se a gente tivesse que usar os gatilhos de forma ética e, ao mesmo tempo, ficar esperto para não cair em ciladas. Perfeito. E o Ferreira aborda bastante as implicações éticas de usar esses gatilhos, principalmente quando se trata do patos, que é a parte emocional da persuasão. Falando em emoção, o Ferreira menciona os 7 pecados capitais, no contexto do patos. A gente vai entrar no lado obscuro da força agora. Calma, calma. Não é bem por aí. Não se trata de manipular as emoções negativas das pessoas, mas de entender como as emoções, em geral, influenciam nossas decisões. E esse conhecimento pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Ufa, me sinto menos vilã agora. E quais gatilhos do patos a gente pode usar para gerar essa conexão emocional? Um que me chamou a atenção foi o gatilho da imaginação. O Ferreira argumenta que nosso cérebro nem sempre consegue diferenciar a realidade da imaginação. Sério. Então, se eu imaginar que ganhei na loteria, meu cérebro vai reagir como se fosse real. Não exatamente, mas a resposta emocional pode ser bem poderosa. Por isso que descrições vívidas, histórias cativantes, são tão persuasivas. Elas criam uma experiência imersiva que mexe com as nossas emoções. Tipo aquelas propagandas que mostram famílias se divertindo em viagens incríveis e te fazem sentir que precisa reservar um pacote na mesma hora. Exatamente. Eles usam o gatilho da imaginação para criar uma imagem que desperta emoções positivas, o desejo de vivenciar aquela mesma felicidade. Não? E o gatilho, a quebra de padrão, como ele funciona? Tem a ver com se destacar da multidão. Tudo se resume em atenção.
Em um mundo bombardeado por informações, qualquer coisa que quebra o padrão que é diferente chama nossa atenção. Tipo aquele amigo que sempre usa meias coloridas e chamativas. Boa. O Ferreira até menciona o uso de cores vibrantes em anúncios do Facebook como forma de se destacar no meio de tantas propagandas sem graça. Faz sentido. Agora, me explica esses gatilhos da curiosidade e da antecipação. Eles parecem trabalhar juntos, né? Como eles funcionam para manter as pessoas engajadas. Pensa num trailer de filme que te deixa curioso, sabe? Ele te dá algumas informações para despertar seu interesse e em seguida cria uma expectativa para o que está por vir. É tipo aquele sentimento de vem aí que te deixa querendo mais. Imagino que seja uma ferramenta poderosa no marketing, na contação de histórias. Sem dúvida. E o Ferreira argumenta que esses gatilhos estão presentes no nosso dia a dia, não só na publicidade. Falando no Ferreira, ele tem propriedade para falar sobre isso. Ele coloca em prática o que prega. Aí entra o ethos dele. Verdade? Ele usa os próprios princípios que escreve para reforçar sua autoridade, né? Tinha esperto. Mas, e aí, qual a história dele? Pelo que ele conta no livro, ele atua no mundo dos negócios e do marketing desde 2009, trabalhou como consultor e tem um histórico de sucesso usando as estratégias que ele mesmo ensina. E ele não tem medo de compartilhar suas experiências, né? De jeito nenhum, ele fala abertamente sobre sua jornada como empreendedor, inclusive os desafios que enfrentou, para mostrar que os gatilhos mentais não são só conceitos teóricos, eles funcionam de verdade. Ele mostra na prática que o método funciona. Exatamente. E essa história pessoal com certeza aumenta a credibilidade dele. Bom, até agora falando sobre ethos, pathos e um pouco da trajetória do Ferreira. Mas falta uma peça do quebra-cabeça, o logos, a parte lógica da persuasão. Sim, o Logos tem tudo a ver com usar a razão, as evidências para persuadir, e é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Tô curioso. Quero saber quais truques lógicos o Ferreira tem na manga. Fiquem ligados para a continuação da nossa imersão no mundo dos gatilhos mentais. E aí, pessoal? De volta para nossa imersão nos gatilhos mentais. Agora a gente vai mergulhar no mundo do Logos, a arte de persuadir pela lógica. Logos, a lógica pura. Acho que agora a gente vai ter que usar mais a cabeça, né? Tô pronta para exercitar os neurônios. Pode se preparar porque o Ferreira traz vários gatilhos interessantes nessa parte. A ideia é usar a razão, as evidências e a estrutura da argumentação para convencer. Então manda ver. Me dá uns exemplos de como a gente pode usar a lógica para persuadir. Um que eu achei bem curioso é o gatilho do contraste. Você já reparou como às vezes os vendedores te mostram uma opção super cara primeiro, para depois a oferta principal parecer irresistível? Ah, isso é clássico. Tipo quando você vai comprar um celular novo e te mostra um modelo top de linha, cheio de recursos, para depois o modelo mais básico parecer um pequichinho. Exatamente. É o gatilho do contraste em ação. Ao criar um contraste forte, eles mudam a sua perspectiva e fazem a opção desejada parecer mais atraente. Que esperteza, mas funciona, né? E que outros gatilhos lógicos o Ferreira apresenta? Ele fala do gatilho do então, que é basicamente criar uma relação clara de causa e efeito. É como dizer, se você quer alcançar tal resultado, então precisa fazer tal coisa. É como um mapa para o sucesso, mostrando passo a passo para chegar lá. É isso aí. E apela para o nosso desejo de ter clareza e previsibilidade. É como se a gente pensasse, se eu fizer isso, vou conseguir aquilo. Parece um bom negócio. Faz sentido. E o gatilho é justificativa como ele entra na jogada. A gente adora ter motivos para as nossas ações, né? Mesmo que às vezes sejam meio fraquinhos. Com certeza. Tipo quando você compra aquele sapato que não precisa, mas se convence de que mas estava em promoção. É exatamente isso. E o gatilho justificativa explora essa necessidade. Ele dá uma razão, por menor que seja, para apoiar a ação desejada. Então, em vez de simplesmente dizer compre este produto, a gente pode dizer compre este produto porque ele vai te ajudar a economizar tempo e dinheiro. Isso aí. Você está dando às pessoas um motivo para se sentirem bem em tomar a decisão que você está sugerindo. Tô começando a entender como todos esses gatilhos se conectam. É como uma orquestra da persuasão, com ethos, patos e logos tocando em harmonia. Que bela analogia. E o Ferreira reforça que as estratégias de persuasão mais eficazes combinam vários gatilhos. Falando em logos, além do contraste do sintão e da justificativa, tem mais algum gatilho que a gente precisa conhecer. Ele dedica um bom espaço ao gatilho da garantia e reversão de risco, que é basicamente reduzir o risco percebido. Tipo, aquelas garantias de satisfação total que a gente vê em propaganda. E experimente por 30 dias e se não gostar, devolvemos seu dinheiro. Exatamente. É uma forma de tranquilizar as pessoas, mostrando que elas não estão correndo um grande risco. E pode ser muito eficaz para vencer a hesitação. Faz sentido. Se você sabe que tem uma rede de segurança, fica mais fácil de jogar, né? Com certeza. E tem também o gatilho da simplicidade, que destaca a importância de tornar as coisas fáceis de entender. Ah, isso é fundamental. Ninguém quer ter que decifrar um texto enorme ou um processo complicado, né? Pois é. Em mundo
com tanta informação, clareza e simplicidade são ouro puro. Tipo aquelas opções de compra com um clique que a gente vê na internet, elas eliminam o atrito e facilitam a compra. Exatamente. E, por fim, temos o gatilho da polarização, que o Ferreira chama de gatilho da explosão. Uau, esse parece intenso. Do que se trata? É um gatilho um pouco polêmico, mas em essência ele envolve assumir uma posição firme sobre um assunto e definir claramente o nós versus eles. Tipo, traçar uma linha na areia e dizer, você tá conosco ou contra nós? Só pode ser assim, sim. E, embora possa ser uma forma poderosa de mobilizar apoio e criar um senso de pertencimento, é preciso usar esse gatilho com responsabilidade. Verdade, porque pode gerar divisão e conflito se não for usado com cuidado, né? Sem dúvida. E é por isso que o Ferreira enfatiza a importância de considerar as questões éticas ao longo do livro. Bom, a gente já cobriu bastante coisa sobre logos, ethos e pathos. Mas me diz uma coisa, tem mais algum ponto importante de gatilhos mentais que a gente ainda não mencionou? Tem sim. O Ferreira, ele dedica uma sessão inteira ao poder da storytelling, que ele chama de cetro do rei. Ah, eu adoro uma boa história. Mas me explica, qual o papel da storytelling na persuasão? As histórias, elas têm esse poder de prender nossa atenção, né? Despertar emoções, tornar as informações mais memoráveis. É tipo quando você está tentando explicar um conceito difícil, e aí você lembra de uma história que ilustra a ideia, né? Fica tudo mais claro. Exatamente. As histórias dão vida aos conceitos abstratos, e o Ferreira argumenta que usar storytelling na comunicação aumenta e muito o poder de persuasão. Faz todo sentido. É. E aquela sessão misteriosa gatilhos mentais, o fim one do que se trata. Essa é a grande surpresa. A natureza desse gatilho supremo, ela permanece um mistério, pelo menos nos trechos que a gente tem acesso. Ah, que sacanagem. Agora eu fiquei curiosa para saber qual é essa arma secreta da persuasão. E eu também. Parece que o Ferreira está usando os próprios gatilhos da curiosidade e da antecipação para nos deixar com gostinho de quero mais e correr para ler o livro. Que esperteza. Mas e aí, o que tudo isso significa pra gente que tá ouvindo? Por que a gente deveria se importar em entender os gatilhos mentais? Olha, eu vejo duas grandes vantagens. Primeiro, entender esses gatilhos pode te dar uma baita vantagem na comunicação, seja nos negócios, na hora de negociar um aumento, ou até para convencer seu parceiro aí naquele restaurante novo que você tanto quer. Então, como ter um arsenal de ferramentas para ser mais persuasivo, mais influente? Isso, em várias áreas da vida. E a segunda vantagem é se tornar um consumidor de informação mais crítica, mais consciente. Agora que você sabe sobre esses gatilhos, você vai começar a enxergá-los em todo lugar. Tipo, em propagandas, discursos políticos, até em conversas com amigos e familiares. Exatamente. Você vai conseguir identificar as tentativas de influenciar seu pensamento, suas decisões. E essa consciência te dá o poder de fazer escolhas mais conscientes, mais informadas. É como se a gente tivesse um escudo para se proteger da manipulação, né? É uma ótima maneira de ver. No fundo, é isso que o gatilhos mentais parece querer nos ensinar. A entender e navegar pelas forças, digamos, sutis da influência que moldam o nosso mundo. Nossa, depois dessa imersão nos gatilhos mentais, eu me sinto como se tivesse descoberto os segredos do funcionamento do mundo. É fascinante e um pouco assustador ao mesmo tempo. É como se a gente tivesse tirado a venda dos olhos, né? Depois que você conhece esses gatilhos, não tem como ignorá-los. É verdade. Já estou começando a percebê-los em todo lugar. Nas propagandas, nas notícias, até nas conversas com meus amigos e familiares. Esse é o poder do conhecimento, né? Te transforma num pensador mais crítico, mais consciente. Para finalizar, me responde uma coisa. Agora que a gente já conhece os gatilhos, como usá-los de forma responsável? É como ter uma caixa de ferramentas poderosa. A gente precisa garantir que está usando as ferramentas certas para o bem. Essa é uma questão fundamental. O Ferreira, ele enfatiza bastante as considerações éticas ao longo do livro. Não se trata de manipular as pessoas, mas de entender como se comunicar de forma eficaz, persuasiva, respeitando a autonomia delas. A gente não quer se tornar um mestre da manipulação usando truques mentais. Que dicas você daria para usar esses gatilhos de forma ética? A transparência é essencial. Seja honesto sobre suas intenções e evite usar os gatilhos para enganar ou explorar as pessoas. Por exemplo, se você estiver usando o gatilho da escassez, certifique-se de que a oferta é realmente limitada e não apenas uma sensação de urgência fabricada. Exatamente. E sempre se pergunte, eu me sentiria confortável se alguém usasse esse gatilho comigo? É um ótimo teste. Se parecer manipulador ou explorador, melhor evitar. Com certeza. E lembre-se, a persuasão mais eficaz vem de um lugar de autenticidade, de valor genuíno. Então o foco é construir confiança, oferecer informações relevantes e se conectar com as pessoas no nível emocional. Exatamente. Se você fizer isso, os gatilhos mentais podem amplificar sua mensagem e tornar sua comunicação mais eficaz. Adorei. Não se trata de truques ou atalhos,
mas de usar essas ferramentas para fortalecer a comunicação genuína. Bem colocado. É isso que torna um assunto tão fascinante. É sobre entender a psique humana, como a gente pode se conectar num nível mais profundo. Bom, pessoal, acho que a gente desvendou o código da persuasão. Mas lembrem-se, um grande poder exige grande responsabilidade. Usem os gatilhos mentais com sabedoria, ética e sempre para o bem. E nunca parem de explorar, questionar, aprofundar seu conhecimento sobre o mundo. Essa é a essência do The Deep Dive, afinal. Até a próxima. Continuem mergulhando fundo e